Você assiste agora. Programa Fala Senador. Com Nelsinho Trade. Na tela da TV Pantanal MS. Direto de Brasília. Amigos da TV Pantanal, da Rede Gama, do programa Fala Senador. Acabo de sair aqui do estúdio da TV Senado, aqui dentro do plenário do Senado Federal, onde a gente tratou de um assunto muito importante. A greve dos médicos, peritos, judiciais, que está impactando os beneficiários do INSS. São pessoas carentes, vulneráveis, que precisam de benefício e estão sofrendo a própria míngua. Estamos lutando para que essa situação possa voltar à normalidade. O Senado aprovou um projeto de lei que prorroga até o fim de 2024 a garantia de custeio para os peritos médicos judiciais. O relator dessa proposta foi o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é com quem a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, é mais um prazer novamente participar do programa Argumento pela TV Senado. Senador, explica pra gente por que foi necessária essa prorrogação de garantir esses recursos para o pagamento dos peritos médicos judiciais. Veja bem, primeiro para a pessoa poder entender, quando se tem uma demanda judicial que se precisa avaliar se o sujeito que está demandando realmente faz jus ao benefício que ele está pleiteando, o juiz, para decidir, muitas vezes precisa comprovar que o que está colocado na peça jurídica é realmente a saúde que apresenta aquele que está demandando. Essas perícias são feitas habitualmente por médicos especialistas, cada um na sua área, dependendo do caso. E quem pagava essas perícias era o judiciário. Aí, com o teto de gastos implementado em 2016, parou-se de ter esse custo arcado pelo judiciário. Aí, o que o presidente do Brasil na época fez, que era o Michel Temer? Ele fez um projeto de lei temporário, colocando essa despesa a cargo do Executivo Federal. Ou seja, quem pagava o médico perito para ele fazer as perícias nos pacientes que estavam com demandas judiciais era o governo federal. Como a lei que foi aprovada tinha um prazo determinado, venceu o prazo em setembro do ano passado, de 2021. E o que aconteceu de setembro de 2021 até os dias de agora? Todas as perícias médicas que precisam de uma avaliação de um especialista estão paradas numa fila. E quem que sofre com isso? O paciente, que muitas vezes precisa desse laudo, dessa análise, para ele fazer jus a um benefício. Tem estados da federação que há uma fila gigantesca e que virou um verdadeiro caos, uma verdadeira bagunça, essas questões que dependem de um juízo em cima de uma análise de um perito médico judicial. É um problema social gravíssimo. Hoje, as questões relacionadas aos benefícios do INSS, elas já vinham sendo atrapalhadas em função da pandemia, por não conseguir atender direito as pessoas, pela questão de não poder ter o contato físico, e ela se agravou muito nessa situação. Tem muita gente que precisa do INSS que está passando à míngua situações extremamente delicadas. O senhor falou do caos que se instalou no país. Esses peritos chegaram a ficar parados 9 meses, não foi isso, senador? Para você ter uma ideia, a notícia que me chegou pela Associação Brasileira dos Médicos Peritos é o seguinte: muitos deles penalizados da situação daquele mais vulnerável, daquele mais carente, fez algumas perícias, não cobrou nada, fez uma ação voluntária
mas isso são poucos. O que precisa se resolver é uma situação que está aí e está gerando um caos, um desconforto muito grande. Esse projeto que o senhor citou, para tentar resolver essa questão da regra do teto, ele resolveria essa questão a longo prazo? Sim, esse projeto resolveria, vem para solucionar definitivamente esse problema, porque é uma demanda que não vai parar, é uma demanda que precisa ser resolvida, equacionada, porque nenhum juiz vai conseguir, sozinho, sem elementos de uma perícia, decidir ações que muitas vezes podem impactar muito mais aos cofres públicos. E como é que está a tramitação da proposta? Foi aprovada pelo Senado? Vai para onde agora? Como é que está Ela foi aprovada pelo Senado, vai para a Câmara dos Deputados, que a gente espera que também aprove, e para a sanção do presidente. E aí esse outro projeto está caminhando como? Está caminhando nas comissões pertinentes na Câmara dos Deputados. Mas mudar a regra do teto não é uma possibilidade? Não é. Ele tem que instituir uma rubrica orçamentária para fazer jus a essa despesa em um determinado órgão executor do governo federal e a partir daí voltar à normalidade. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Felicidades, um abraço a todos. Você assistiu Programa Fala Senador com Nelsinho Tradi, na tela da TV Pantanal MS, direto de Brasília.